Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal Júlia Jardim. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação que eu tenho com as roupas, né? Com os meus objetos em geral e, e a relação que eu tenho com o brechó, né? Como que eu lido com essas duas coisas, né? Vocês sabem que de um tempo para cá, depois que eu assisti um primeiro vídeo do canal Quando Menos é Mais, e aí eu comecei a ficar inspirada nessa no minimalismo, né? Depois eu conheci outras coisas como a frugalidade e o minimalismo extremo e outras perspectivas que se encaixam dentro dessa mesma abordagem, né? Então, vocês sabem, eu tenho um brechó poético, como eu já falei aqui no canal. E esse brechó, eu sei que as roupas estão lá, mas as roupas que estão lá não são roupas que eu uso. Tá certo que de vez em quando eu vou até o brechó e seleciono uma ou outra roupa para me colocar aqui no meu armário, mas aí eu deixo aí eu adoto essa roupa para mim. Mas mesmo eu tendo brechó, dentro mesmo inconscientemente eu imaginando que eu tenho as roupas do brechó, as roupas que eu uso são essas que eu já selecionei para mim. Normalmente eu seleciono quando a roupa chega para mim. Quando eu ganho, normalmente eu não compro roupa. De vez em quando eu compro uma ou outra roupa masculina. Tem um rapaz aqui que vende para mim. Mas é meio raro. Normalmente as roupas que eu tenho para vender e as roupas que eu tenho para usar, eu ganho de amigo, de conhecido, de amigo de conhecido. E aí eu faço essa seleção, né? As roupas que me interessam, que eu acho que fica em mim, de acordo com cada estação, eu, eu acolho. Então, mas nessa perspectiva do minimalismo, eu tenho diminuído cada vez mais a quantidade de roupa que eu tenho no meu armário e na minha arara. Na verdade, eu tenho um armário, um multiuso, que não é um armário, né? É um armário, mas não é um armário de guarda-roupa, e uma arara. E eu tenho diminuído cada vez mais a quantidade de roupa que está disponível para mim usar. E aí eu queria falar justamente sobre isso. Quando você tem menos alternativa de roupa, menos opção de escolha, você tem uma certa liberdade não uma liberdade, mas dá uma certa liberdade, porque você precisa pensar menos, precisa elaborar menos sobre aquilo que está disponível para você. E sem falar que no armário, o armário não fica aquele armário lotado, cheio de coisa, que você não consegue nem ver que roupa que você tem para usar. Então dá uma liberdade assim de pensamento mesmo, né? Porque eu tenho percebido sobre a importância dos vazios em nossa vida. Eu falo os vazios não só em relação à quantidade de roupa, né? No espaço que você tem no seu varal, mas também no vazio em relação a uma quantidade menor de objetos, uma quantidade, uma pausa entre as falas, né? O vazio de uma conversa, de uma. Então, é o vazio entre uma atividade ou outra. Então, essas aí são tecnologias que eu ando desenvolvendo assim no meu raciocínio, lógico, e isso essa é a experiência que eu queria colocar para vocês, que essa experiência ela é extremamente gratificante, né? O minimalismo ele ensina a gente ter uma liberdade, uma inteligência sobre as nossas posses. E aí eu ando atuando mais ou menos nessa linha de pensamento. E ela é importante não só para a gente enquanto ser humano, né? Que ela é importante enquanto medidas que fazem com que a gente tenha uma relação com os objetos melhores, então, consequentemente, uma relação com o planeta melhor.
né? Por quê? Porque para cada objeto novo que é construído nesse mundo, é necessário uma gama de matéria-prima provida da natureza, como óleo não, como petróleo, água, energia, e tudo isso a gente tira da natureza e não repõe na natureza, né? Não se planta mais árvore em relação à quantidade de objetos que são quantidade de matéria-prima que são tiradas do planeta Terra, né? Então, essa é ser minimalista nessa perspectiva, né, é, é você garantir que os bens, né, que os bens imateriais, ou seja, que haja uma conscientização maior em relação ao planeta e a sociedade que a gente vive. Porque cada objeto novo que você compra, são fabricados dois ou mais, né? Um ou mais objetos no mercado para substituir esse objeto que você comprou. Então, então eu vejo que essa é uma necessidade urgente da nossa sociedade de ter uma compreensão de que as coisas não surgem do nada. É necessário uma cadeia de construção, uma cadeia de produção, né? E sem falar do trabalho, que muitas vezes esse trabalho que é exercido por esses seres humanos ou animais, eles não são gratificados, remunerados de forma justa, né? Como acontece com as roupas de várias lojas. Então era sobre isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Estamos aí para mais vídeos sobre consciência social e ecológica.